A chuva fina e persistente de Petrópolis caía do lado de fora da janela do arquivo histórico, um tamborilar melancólico que parecia a trilha sonora da cidade. Era agosto de 2023 e o ar frio da serra se infiltrava pelas frestas do casarão antigo, fazendo Léo Martins esfregar as mãos em busca de calor. Ele era um historiador, um homem cuja vida era dedicada a desempoeirar o passado, a dar voz a sussurros presos em papel amarelado e tinta desbotada. Naquela tarde, porém, um silêncio específico o perturbava mais do que qualquer outro. Ele estava debruçado sobre uma caixa de doação recente, o espólio da família Schmid, descendentes de colonos alemães que haviam se estabelecido na região no século XIX. A maior parte do conteúdo era previsível. Certidões de nascimento, títulos de propriedade, algumas cartas comerciais em alemão gótico que lhe dariam trabalho extra. Mas no fundo da caixa, envolto em um pano de veludo que um dia fora carmesim, estava o retrato. Era uma fotografia de estúdio, um daguerreótipo ou algo similar do início dos anos 40, a julgar pela rigidez da pose e pela qualidade do papel. A imagem era poderosa em sua simplicidade, um pai e seu filho. O homem, na casa dos 40 anos, tinha um rosto severo, marcado por uma seriedade que a lente da câmera parecia amplificar. Seus cabelos eram penteados para trás e o bigode, impecavelmente aparado, não conseguia esconder a tensão em seus lábios. Ele usava um terno escuro, bem cortado, e sua mão repousava, quase como uma garra protetora, no ombro do menino. O garoto, que não devia ter mais de 10 anos, era o oposto. Seus olhos claros brilhavam com uma curiosidade infantil e um meio sorriso brincava em seu rosto, como se estivesse segurando uma travessura. Ele usava um suéter de lã e calças curtas, suas pernas magras terminando em sapatos bem engraxados. Pai e filho, um estudo em contraste, a rigidez do mundo adulto e a leveza da infância. Léo sentiu a familiar pontada de melancolia que sempre o acometia ao olhar para retratos antigos. Eram fantasmas congelados no tempo, pessoas com vidas, medos e sonhos que agora existiam apenas naquela emulsão de prata. Ele estava prestes a catalogar a fotografia como retrato de família não identificado, C. 1940 e seguir em frente, mas algo o deteve. Seus olhos foram atraídos para a pequena mesa redonda que ficava ao lado da cadeira do pai, coberta por uma toalha de renda. Era um detalhe de composição, um elemento para preencher o espaço. Mas havia algo sobre ela. Sobre a mesa, ao lado de um livro fechado, havia um objeto. A princípio, parecia apenas uma pedra, um peso de papel talvez. Mas Léo se inclinou, pegando sua lupa de arquivista. A iluminação do estúdio capturara o objeto com uma clareza surpreendente. Não era uma pedra qualquer. Era uma amostra geológica, uma rocha de aparência peculiar, com camadas finas e onduladas, quase como as páginas de um livro petrificado. Tinha um brilho sutil e sua estrutura era diferente de qualquer rocha comum que se esperaria ver como adereço em um estúdio fotográfico de Petrópolis. Ele franziu a testa. Porque aquilo estava ali, não era um brinquedo do menino, nem parecia um objeto de decoração padrão. Tinha um ar deliberado, quase técnico. Parecia tão fora de lugar quanto um relógio digital em uma pintura renascentista. O pai na foto não olhava para a câmera, não exatamente. Seu olhar estava ligeiramente desviado, como se sua atenção estivesse dividida entre o fotógrafo e aquele objeto silencioso sobre a mesa. A mão em seu ombro, que antes parecia protetora, agora transmitia uma tensão diferente, uma possessividade ansiosa. Era só um retrato de pai e filho. Uma imagem banal, repetida em milhões de álbuns de família ao redor do mundo. Mas enquanto a chuva continuava a batucar na janela, Léo sentia um calafrio que não vinha do frio da serra. Ele olhou novamente para o rosto do menino, para aquele sorriso inocente. Um pensamento incômodo começou a se formar em sua mente, uma pergunta que parecia surgir da própria fotografia. O que era aquela pedra e por que sua presença transformava uma cena de afeto familiar em algo? Inquietante, ele virou a fotografia com cuidado. No verso, uma caligrafia elegante, mas tremida, havia escrito 2 palavras e uma data, Klaus e Anselm, 1942. O nome Anselm ecoou na mente de Léo. Ele já o tinha ouvido antes, em algum lugar nos recessos de sua memória profissional. Um fragmento de uma história, uma nota de rodapé em algum documento antigo. A sensação era de um sonho quase esquecido, uma ponta solta que sua mente não conseguia agarrar. Ele colocou a fotografia de lado, mas não conseguiu parar de olhar para ela. A rocha sobre a mesa parecia observá-lo de volta, um segredo mudo, esperando há 80 anos para ser decifrado. A tarde de trabalho de rotina havia acabado. Algo muito mais complexo e sombrio acabara de começar. Os dias seguintes foram consumidos pela obsessão. Léo não conseguia tirar a imagem da cabeça. Os olhos do pai, a inocência do filho e a estranha rocha entre eles.
O nome Anselm continuava a cutucar sua memória. Ele começou sua busca onde todo historiador começaria. Nos arquivos de jornais da época. Passou horas em frente ao leitor de microfilmes, o zumbido monótono da máquina preenchendo o silêncio da sala de pesquisa. Folheou digitalizações do Correio da Manhã, do Jornal do Brasil e dos jornais locais de Petrópolis, procurando por qualquer menção a Klaus ou Anselm, atrelados ao sobrenome que descobrira nos documentos da doação. Fonés foi em uma edição de outubro de 1942 do Tribuna de Petrópolis que ele encontrou. A notícia era pequena, espremida entre um anúncio de remédio para tosse e os resultados de uma corrida de cavalos. A manchete era discreta: menino desaparecido na Serra dos Órgãos. O texto era curto e trágico. Anselm Fonés, de 10 anos, filho do renomado geólogo Klaus Fonés, havia desaparecido durante uma excursão com o pai nas trilhas perto do Dedo de Deus. As buscas, que duraram semanas e envolveram o corpo de bombeiros e voluntários locais, foram infrutíferas. A polícia concluiu que o menino provavelmente havia escorregado em uma fenda ou sido levado por uma cabeça d'água, um acidente trágico e infeliz. O caso foi encerrado. Léo sentou-se recostando-se na cadeira, o ar pareceu ficar mais pesado. Então a fotografia fora tirada pouco antes da tragédia. Era um dos últimos registros de Anselm. Isso explicava a melancolia da imagem, mas não a estranheza. Pelo contrário, apenas a aprofundava. Klaus Fonés era um geólogo. Isso explicava a rocha. Era uma amostra de seu trabalho, talvez. Mas por que levá-la a um estúdio fotográfico? Por que dar a ela tanto destaque? A investigação de Léo mudou de foco. Ele não estava mais procurando por um menino desaparecido, mas pelo trabalho de seu pai. Mergulhou nos arquivos do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. Descobriu que Klaus Fonés era uma figura respeitada, mas controversa. Um alemão que se naturalizara brasileiro nos anos 20, ele era considerado um dos maiores especialistas em prospecção de minerais estratégicos do país. Seus relatórios eram detalhados, quase poéticos em suas descrições das formações rochosas do Brasil, mas havia lacunas. Seus registros de campo de 1941 e 1942 estavam incompletos. Faltavam páginas em seus diários, e alguns de seus mapas mais importantes estavam marcados como confidenciais pelo governo de Getúlio Vargas, um carimbo que, mesmo após 80 anos, ainda impedia o acesso. O que Klaus havia descoberto naqueles anos que era tão importante, Léo decidiu voltar aos pertences da família Schmid. Talvez houvesse algo mais na caixa que ele havia ignorado. Passou uma tarde inteira revirando cada papel, cada envelope, e então ele encontrou. Escondido no fundo falso de uma pequena caixa de costura, havia um maço de cartas, amarradas com uma fita desbotada. Eram cartas de Ilse, a esposa de Klaus e mãe de Anselm, para sua irmã que morava na Alemanha. A caligrafia era apressada, quase febril. As primeiras cartas do final de 1941 eram cheias de preocupação. Ilse escrevia sobre o trabalho do marido. Klaus está diferente, ela escreveu. Ele volta da serra com os olhos assombrados. Fala de uma descoberta que pode mudar tudo, mas não me diz o que é. Diz que é um fardo pesado demais. Ele passa as noites em seu escritório, olhando para suas pedras como se fossem tesouros amaldiçoados. As cartas se tornaram mais sombrias em 1942. Temos sido observados, Lotte. Carros escuros param na nossa rua por horas. Homens que não conhecemos nos seguem quando vamos ao mercado. Klaus comprou uma arma. Ele a guarda na gaveta de sua escrivaninha. Quando pergunto o que está acontecendo, ele apenas diz: é por causa da pedra. Eles querem a pedra. Léo parou de ler, o coração batendo forte. A pedra, a mesma pedra da fotografia, não era um adereço, era o centro de tudo. A última carta do maço era datada de uma semana após o desaparecimento de Anselm. As palavras de Ilse eram quase ilegíveis, manchadas por lágrimas. Eles o levaram, Lotte, não foi um acidente. Klaus mentiu para a polícia, mentiu para todos. Foi uma troca. Eles levaram nosso menino, levaram nosso sol, e tudo por causa do que ele encontrou naquela montanha maldita. O silêncio do arquivo pareceu desabar sobre Léo. A história oficial era uma mentira. Anselm não havia caído de um penhasco. Ele havia sido levado. A fotografia não era um retrato de família. Era uma evidência, um registro silencioso do objeto que havia selado o destino de um menino de 10 anos. Léo olhou novamente para a imagem. O sorriso de Anselm agora parecia uma despedida. A mão de Klaus em seu ombro não era mais de proteção, mas de um desespero impotente. Ele estava olhando para o último momento de paz de sua família, congelado para sempre, momentos antes do mundo deles desmoronar. A questão agora era muito maior. Quem eram eles? E o que havia de tão especial naquela rocha para que valesse a vida de uma criança? Com as cartas de Ilse em mãos, Léo sabia que a história oficial era uma farsa.
A tragédia da família Fonés não fora um acaso da natureza, mas um ato deliberado de crueldade humana. A pergunta que o assombrava era: quem eram os homens nos carros escuros? As cartas não davam nomes, apenas sombras e medo. A resposta, ele suspeitava, estava nos arquivos confidenciais do DNPM, nos documentos que o governo Vargas havia lacrado. Sua primeira tentativa de acesso foi recebida com a frieza burocrática de sempre. Assunto de segurança nacional da época, disse o funcionário de Brasília por telefone, com um tom de enfado. Esses arquivos são permanentemente selados, Sr. Martins. Ordens do Estado Novo que nunca foram revogadas. Frustrado, Léo sabia que precisava de uma abordagem diferente. Ele começou a pesquisar não apenas o trabalho de Klaus, mas o contexto geopolítico da época. Início dos anos 40. O Brasil, sob a ditadura de Vargas, caminhava numa corda bamba diplomática. Havia uma forte influência do eixo, especialmente da Alemanha, dentro do governo e das forças armadas, mas a pressão dos Estados Unidos para se juntar aos aliados crescia a cada dia. Era uma era de espionagem, de agentes duplos, de paranoia, e no centro de tudo estavam os recursos naturais do Brasil: borracha, manganês, quartzo. E minerais mais raros, essenciais para a máquina de guerra. Foi então que ele encontrou uma conexão. Em um relatório desclassificado do Itamaraty sobre atividades de agentes estrangeiros no Brasil, um nome chamou sua atenção. Albrecht Richter, um adido comercial da embaixada alemã, mas que, segundo a inteligência brasileira da época, era um agente da Abwehr, o serviço de inteligência militar alemão. Richter era conhecido por seu interesse particular em geologia e mineração, e seu nome aparecia em vários memorandos relacionados à prospecção de minerais estratégicos no sudeste do Brasil. Sua área de atuação, a Serra da Mantiqueira e a Serra dos Órgãos, exatamente onde Klaus Fonés trabalhava. Léo sentiu um arrepio, a peça começava a se encaixar. Klaus, um geólogo de origem alemã, faz uma descoberta monumental. Agentes alemães, operando no Brasil, descobrem sobre isso e o pressionam. Ele se recusa a cooperar. Eles aumentam a pressão. O retrato foi tirado nesse período de tensão. Talvez fosse um aviso, uma forma de Klaus registrar o que estava em jogo. A busca por Albrecht Richter o levou a um beco sem saída. Ele foi chamado de volta à Alemanha em 1943 e seu destino era desconhecido. Provavelmente morrera durante a guerra, mas talvez houvesse outra ponta solta. Nas cartas de Ilse, ela mencionava de passagem a única pessoa em quem ainda confiava, a única que sabia de parte da verdade. Sua sobrinha, a filha de sua irmã que havia ficado no Brasil, uma menina chamada Helena. Léo voltou aos documentos da doação. A caixa viera do espólio de uma Helena Schmidt. Schmidt era o sobrenome de solteira de Ilse. Poderia ser a mesma pessoa, a idade batia. Se Helena fosse uma adolescente na época, teria mais de 90 anos agora. Um fio de esperança surgiu. Ele procurou nos registros atuais e encontrou. Helena Schmidt, 94 anos, residia em uma casa de repouso em Correias, um distrito de Petrópolis. Ele dirigiu até lá em uma tarde cinzenta, a neblina envolvendo as montanhas. A casa de repouso era um casarão antigo, bem cuidado, com um jardim de hortênsias. Helena o recebeu em uma pequena sala de visitas. Era uma senhora pequena, de cabelos brancos e olhos azuis incrivelmente lúcidos. Havia uma dignidade em sua postura que o tempo não havia corroído. Léo se apresentou com cuidado, explicando seu trabalho no arquivo e como havia encontrado os documentos da família. Ele não mencionou as cartas de Ilse, apenas a fotografia e a história oficial do desaparecimento de Anselmo. Helena ouviu em silêncio, suas mãos finas cruzadas no colo. Quando ele terminou, ela o encarou por um longo momento. "O senhor é um homem curioso, Sr. Martins", disse ela, sua voz frágil, mas firme. "Algumas histórias devem permanecer enterradas. É melhor para todos." "Eu entendo", disse Léo gentilmente, "mas a verdade importa. Anselmo importa." Ele então tirou uma cópia de alta qualidade da fotografia de sua pasta e a colocou sobre a mesa entre eles. "Eu só quero entender o que aconteceu." Helena olhou para a foto, seus olhos se encheram de uma dor antiga, uma ferida que nunca cicatrizara. Ela estendeu a mão e tocou o rosto de Anselmo na imagem. "Meu primo", sussurrou ela, "ele tinha o riso mais contagiante que eu já ouvi." Ela ficou em silêncio por vários minutos, perdida em memórias. Léo esperou, sem pressionar. Finalmente ela ergueu os olhos e a resignação havia substituído a dor. "Meu tio Klaus não era apenas um geólogo", disse ela, a voz baixa. "Ele era um homem que encontrou o que não devia, e o mundo em que vivíamos não perdoava tais descobertas." Ela contou que, semanas antes de Anselmo desaparecer, a casa dos Fonés mudou. As risadas cessaram. As portas eram trancadas, as cortinas fechadas. Ela, uma adolescente na época, ouvia conversas tensas e sussurradas entre seus pais e seus tios. Nomes eram mencionados em alemão.
Richter era um deles. Ela se lembrava de Klaus mostrando a seu pai um pedaço de rocha, a mesma rocha da foto. Ele a chamava de a Pedra da Discórdia, disse Helena. Ele disse que ela continha algo que os homens matariam para ter, e ele estava certo. Ela confirmou a história das cartas. Os homens, a vigilância, o medo. E então, o dia em que Anselm não voltou da serra. Ninguém acreditou na história do acidente, confessou Helena. Nós sabíamos, a tia Ilse definhou. Foi como se sua alma tivesse sido levada junto com o filho, o tio Klaus. Ele se tornou uma casca de homem. Um fantasma em sua própria casa, cercado por mapas e silêncio. E a pedra? Perguntou Léo, a voz quase um sussurro. O que havia nela? Helena balançou a cabeça. Eu não sei. Depois que Anselm se foi, a pedra desapareceu. Todas as amostras, todos os relatórios específicos sobre aquela descoberta. Klaus queimou tudo. Ele passou uma noite inteira na lareira, transformando seu maior triunfo profissional em cinzas. Era o som da rendição. Léo sentia que estava mais perto do que nunca, mas ao mesmo tempo, a verdade parecia se afastar. A testemunha viva confirmara a conspiração, mas o segredo central, a natureza da descoberta de Klaus fora, reduzido a cinzas 80 anos atrás. Ele olhou para a fotografia novamente. A rocha estava lá, silenciosa e enigmática. Talvez a própria imagem fosse a última pista que restava. A conversa com Helena Schmid, embora reveladora, deixara Léo com mais perguntas do que respostas. A confirmação do sequestro e da queima dos documentos por Klaus criava um novo mistério. Por que destruir a única coisa que poderia, talvez, ter sido usada para negociar a vida de seu filho? A menos que a negociação já tivesse falhado, ou que a destruição fosse a própria negociação, ele voltou sua atenção para a única evidência física que restava, a fotografia, e nela a imagem da rocha. Se ele não podia analisar a pedra real, talvez pudesse analisar sua imagem. Ele procurou o professor Andrade, um velho amigo e chefe do departamento de geologia da UFRGS. Andrade era um homem cético, mais interessado em estratos rochosos do que em dramas humanos, mas a curiosidade profissional falou mais alto. Léo enviou uma digitalização em altíssima resolução da fotografia. É um tiro no escuro, eu sei, escreveu ele no e-mail. Mas você consegue identificar que tipo de rocha é essa? A foto é de 1942, tirada em Petrópolis. O geólogo era Klaus von Ness. A resposta demorou 2 dias. Quando chegou, era curta e intrigante. Léo, isso é fascinante. A estrutura lamelar, a textura, parece um tipo de itacolumito, a famosa pedra flexível encontrada em Minas. Mas há algo estranho. A granulação e o brilho sugerem a presença de outros minerais, talvez do grupo da columbita tantalita. É impossível dizer com certeza a partir de uma foto em preto e branco, mas se eu tivesse que chutar, diria que von Ness encontrou um veio de itacolumito excepcionalmente rico em minerais raros. Tântalo, nióbio, coisas que valiam mais que ouro durante a Segunda Guerra. Tântalo. O nome acendeu uma luz na mente de Léo. Ele se lembrou de seus estudos sobre a corrida por recursos na era Vargas. O tântalo era crucial para a eletrônica da época, usado em capacitores, equipamentos de rádio e tecnologia de radar. Era um mineral de altíssimo valor estratégico. Uma grande jazida no Brasil, um país neutro, mas cortejado por ambos os lados, seria um prêmio geopolítico imenso. A teoria tomou forma em sua mente. Klaus von Ness, em uma de suas expedições, tropeçou não apenas em uma curiosidade geológica, mas em uma fortuna estratégica. Ele, talvez por patriotismo ao seu novo país ou por medo das consequências, tentou manter sua descoberta em segredo. Mas a informação vazou. A Abuer, através de seu agente Albrecht Richter, veio cobrar. Eles não queriam apenas a amostra, queriam o mapa, a localização da mina. Klaus recusou, e eles levaram Anselm. A fotografia, então, adquiria um novo e terrível significado. Teria sido tirada antes do sequestro, como um registro orgulhoso da descoberta. Ou depois, como uma exigência dos sequestradores, uma prova de vida de Anselm, com o objeto do desejo, a rocha em destaque, como um lembrete macabro do que estava em jogo. A segunda hipótese lhe pareceu mais provável, mais cruel. Explicaria a tensão no rosto de Klaus, a mão possessiva, o olhar perdido. Ele não estava posando para a posteridade, estava cumprindo uma ordem. A investigação de Léo, no entanto, encontrou um novo obstáculo. Enquanto pesquisava mais a fundo sobre as operações da Abuer no Brasil, seu acesso a certos bancos de dados online do Arquivo Nacional começou a falhar. Primeiro ele pensou que fosse um problema técnico, mas quando tentou acessar novamente, recebeu uma mensagem de acesso negado. Ele ligou para um contato em Brasília, que lhe informou extraoficialmente que havia uma bandeira em seu nome. Alguém em uma posição de poder fora alertado sobre suas pesquisas. Uma semana depois, ele recebeu uma visita inesperada em seu escritório no arquivo. Um homem de terno cinza que se apresentou como Sr. Oliveira, do Ministério da Defesa. Ele não tinha um ar ameaçador, mas sua polidez era gélida.
Senhor Martins, começou Oliveira, sentando-se sem ser convidado. Chegou ao nosso conhecimento que o senhor está investigando certos arquivos classificados do período do Estado Novo. Especificamente, os relacionados ao geólogo Klaus von Ness. Léo sentiu o sangue gelar. É uma pesquisa histórica, respondeu tentando manter a voz firme. Para o acervo do arquivo, Oliveira sorriu um sorriso que não alcançou seus olhos. Entendemos. No entanto, o assunto que o senhor investiga toca em questões de soberania e recursos estratégicos que mesmo hoje são de natureza sensível. A descoberta de von Ness, embora nunca oficialmente confirmada ou localizada, ainda é considerada um segredo de Estado. Mas isso foi há 80 anos, protestou Léo. Um menino foi levado, uma família foi destruída. Lamentamos as perdas pessoais, disse Oliveira impassível, mas o interesse nacional prevalece. Aconselho-o para o bem de sua carreira e para evitar complicações desnecessárias, acessar esta linha de investigação. Considere o caso von Ness um beco sem saída histórico, uma nota de rodapé trágica, nada mais. O homem se levantou, ajeitou o paletó e se dirigiu à porta. Antes de sair, ele se virou. Algumas pedras, disse ele com um tom final, é melhor que permaneçam intocadas. A porta se fechou, deixando Léo em um silêncio pesado. A ameaça velada era clara. Ele não estava mais apenas lidando com o mistério do passado. Ele havia tropeçado em um segredo que o presente ainda guardava com unhas e dentes. A história de Klaus e Anselm não era apenas uma tragédia familiar. Era uma questão de segurança nacional que se recusava a morrer. E agora ele entendia o medo de Klaus. Ele também estava sendo observado. A visita do SR. Oliveira teve o efeito oposto ao pretendido. A advertência não intimidou Léo, ela o validou. O segredo era real e tão poderoso que, mesmo após 8 décadas, o aparato de defesa do Estado ainda se movia para protegê-lo. A história de Anselm não era mais apenas uma investigação, era uma obrigação. Ele devia isso ao menino sorridente da fotografia. Sabendo que seus acessos oficiais estavam bloqueados, Léo teve que mudar de tática. Ele precisava de algo que Klaus pudesse ter deixado para trás, algo pessoal, escondido fora dos canais oficiais. Um último recurso, ele pensou em Helena. Ela havia mencionado que Klaus queimara seus documentos, mas talvez não tudo. Talvez algo tivesse sobrevivido. Ele a visitou novamente, desta vez sem agendamento. Encontrou-a no jardim, sentada em um banco, observando os beija-flores. Ele lhe contou sobre a visita de Oliveira, sobre a confirmação de que a descoberta de seu tio ainda era um segredo de Estado. Helena suspirou um som cansado. Eu avisei que era perigoso, disse ela. Essa história, ela nunca nos deixou em paz. Ela o observou com seus olhos azuis penetrantes, como se medisse sua determinação. Meu tio Klaus, começou ela lentamente, ele queimou os mapas, os relatórios, mas ele não era um homem que se rendia completamente. Ele era metódico. Ele acreditava que a verdade, um dia, precisaria ser contada, mesmo que ele não estivesse aqui para contá-la. Ela se levantou e o conduziu para dentro de seu pequeno quarto na casa de repouso. De uma cômoda antiga, ela tirou uma caixa de madeira escura, sem fechadura. Dentro havia apenas um item, um livro de capa dura e gasta. Era um exemplar de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Isso era do meu tio, disse Helena, entregando o livro a Léo. Era seu livro favorito. Ele o lia e relia constantemente nos anos após o ocorrido. Minha tia Ilse costumava dizer que ele procurava algum tipo de penitência naquelas páginas, na história de outra tragédia brasileira. Léo pegou o livro. Era pesado e as páginas estavam amareladas e manchadas. Parecia apenas um livro antigo. Obrigado, Helena, mas o que eu deveria procurar aqui? Eu não sei, admitiu ela. Mas ele me deu este livro pouco antes de falecer. Ele me fez prometer que o guardaria em segurança. Ele disse apenas uma coisa: a resposta não está no que eu escrevi, mas no que ele escreveu. Léo passou a noite em claro, o livro sobre sua mesa, a lâmpada lançando uma luz amarela sobre as páginas. Ele o folheou dezenas de vezes. Havia anotações nas margens, mas eram pensamentos filosóficos, reflexões sobre a guerra, a terra, a solidão. Nada que parecesse um código ou um mapa. Ele estava prestes a desistir, a pensar que era apenas a divagação de um velho de coração partido. Então ele se lembrou das palavras de Klaus: a resposta não está no que eu escrevi, mas no que ele escreveu. Não eram as anotações de Klaus, era o texto de Euclides da Cunha, mas como o livro tinha centenas de páginas, Léo começou a procurar por um padrão. Ele notou que algumas letras em certas palavras estavam sutilmente marcadas com um ponto de nanquim quase imperceptível, um ponto feito com a ponta de uma pena fina. A primeira que encontrou foi um L na página 23, a segunda uma na página 45, a terceira um T na página 47, eram coordenadas, latitude e longitude. Com o coração na boca, ele passou as horas seguintes caçando cada ponto minúsculo, anotando a letra e o número da página.
O processo era excruciante, seus olhos ardiam. Ao amanhecer, ele tinha uma longa sequência de números. Com as mãos trêmulas, ele os inseriu no software de mapeamento em seu computador. Um ponto vermelho piscou na tela. Não era na Serra dos Órgãos, onde Anselmo supostamente desaparecera, nem na região de Minas Gerais, famosa pelo Itacolumito. O ponto estava em uma área remota e quase inacessível da Serra da Bocaina, na divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo. Uma região de mata densa, vales profundos e pouquíssima presença humana. Era o lugar perfeito para esconder algo. Léo olhou para o mapa e depois para a fotografia de Klaus e Anselmo. Ele finalmente entendeu a genialidade desesperada de Klaus. Confrontado com um ultimato impossível, ele não se rendeu. Ele não deu a localização aos alemães. E para proteger o segredo do governo brasileiro, que ele talvez não confiasse, ele o escondeu à vista de todos, criptografado em uma obra-prima da literatura nacional. A queima dos documentos foi um teatro, uma manobra para fazer todos acreditarem que o segredo havia morrido. Mas o que aconteceu com Anselmo? Se Klaus não cooperou, o destino do menino parecia selado. A verdade que Léo estava prestes a descobrir poderia ser muito mais sombria do que um simples sequestro. Ele tinha o mapa. Agora ele precisava entender a história completa, e para isso havia apenas uma última fonte de informação, um último documento que ele precisava encontrar. Ele se lembrou de uma das cartas de Ilse, a última, a mais desesperada. Ela mencionava que Klaus havia escrito um relatório final para a polícia, uma declaração que ele insistiu que fosse anexada ao processo, mesmo que contradissesse a história do acidente. Um processo que oficialmente estava encerrado e arquivado, mas processos antigos nunca são verdadeiramente destruídos. Eles dormem nos porões dos fóruns esperando. Léo sabia que precisava encontrar aquele relatório. Era a última peça do quebra-cabeça, a confissão de um pai. A busca pelo relatório policial de Klaus Fonés provou ser um desafio tão grande quanto decifrar o código em Os Sertões. O processo original do desaparecimento de Anselmo havia sido transferido do antigo Fórum de Petrópolis para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói. E lá estava enterrado sob toneladas de burocracia e poeira. Léo usou seus últimos favores acadêmicos para conseguir uma autorização de pesquisa. Passou 3 dias em um porão úmido e mal iluminado, cercado por pilhas de processos amarrados com barbante. O cheiro de papel velho e mofo era sufocante. No final do 3º dia, quando estava prestes a desistir, ele encontrou um maço fino de papéis com a capa manchada de água, intitulado Inquérito 451-42 Desaparecimento de Anselmo Fonés. A maior parte do conteúdo era o que ele esperava: depoimentos de bombeiros, relatórios de busca, a conclusão oficial de acidente. Mas grampeado ao final, exatamente como Ilse havia dito, estava um anexo. Uma declaração de 4 páginas, datilografada por Klaus Fonés e assinada com uma caligrafia trêmula. Léo levou o processo para uma mesa de leitura e começou a ler. A voz de Klaus, fria e precisa como um relatório geológico, saltou das páginas, mas por baixo da formalidade havia uma dor abissal. Klaus confirmava sua descoberta. Um depósito de columbita tantalita de uma pureza e tamanho sem precedentes, localizado em um veio de Itacolumito na Serra da Bocaina. Ele sabia do valor estratégico e relatou sua descoberta, em sigilo, apenas ao gabinete de Vargas. Mas a informação vazou, ele não sabia como. Então veio a abordagem de Albrecht Richter e seus homens. A pressão inicial, as ofertas de dinheiro, as ameaças veladas. Klaus se recusou a entregar a localização, argumentando que o recurso pertencia ao Brasil. Foi então que eles levaram Anselmo. A parte seguinte do relatório fez o sangue de Léo gelar. O sequestro não foi uma simples barganha. Richter lhe deu um ultimato terrível. Ele não queria apenas o mapa. Ele queria que Klaus trabalhasse para eles, que supervisionasse a extração inicial e garantisse que a operação permanecesse em segredo. Em troca, Anselmo seria enviado para a Suíça para viver com parentes distantes e seria libertado no final da guerra. Se Klaus se recusasse ou se contasse a alguém, ele nunca mais veria seu filho. A fotografia, Klaus explicou, foi a prova de que eles tinham Anselmo. Eles o levaram a um estúdio no Rio de Janeiro, forçaram a pose e o enviaram a Klaus como um aviso. A rocha sobre a mesa era a amostra original de Klaus, que eles haviam roubado de seu laboratório. Era a assinatura deles, a prova de que sabiam de tudo, e então veio a escolha de Klaus, uma escolha que o assombraria pelo resto de sua vida. Ele escreveu: "Eu estava diante de uma decisão impossível. Entregar um recurso que poderia prolongar a guerra e fortalecer um regime monstruoso, ou sacrificar meu próprio filho. Eu não podia fazer o primeiro. Era uma traição não apenas ao meu país de adoção, mas à minha própria consciência. Mas como um pai poderia abandonar seu filho?" Klaus elaborou um plano desesperado. Ele fingiu concordar com Richter.
Ele lhes deu mapas falsos de uma área similar, mas geologicamente inútil, na Serra dos Órgãos. Ele os levou em uma expedição de reconhecimento para o local, com a promessa de que Anselm seria libertado assim que a localização fosse confirmada. Era uma armadilha, escreveu Klaus. Ele havia contatado um único oficial de confiança da polícia de Vargas, um homem chamado Capitão Borges, e revelado todo o plano. A expedição na Serra dos Órgãos seria uma emboscada. A polícia de Vargas capturaria Richter e seus homens, e Anselm seria resgatado. A história oficial de um acidente de caminhada foi criada como um disfarce para a operação. Mas algo deu terrivelmente errado. A operação falhou, continuava o relatório, a linguagem agora se desfazendo em desespero. Richter deve ter desconfiado. Houve um confronto antes do esperado. Tiros foram trocados na trilha. Meus olhos estavam apenas em meu filho. Eu o vi assustado no meio do caos. Corri em sua direção. Um dos homens de Richter o agarrou. O último som que ouvi foi o grito de Anselm enquanto ele era arrastado para dentro da mata. Depois disso, apenas o silêncio. A polícia de Vargas vasculhou a área por dias. Encontraram vestígios do confronto, mas nenhum sinal de Richter, de seus homens ou de Anselm. Eles desapareceram sem deixar rastros. O governo, temendo um incidente diplomático com a Alemanha e não querendo admitir a falha da operação, impôs um silêncio absoluto. O caso foi oficialmente encerrado como um acidente. Klaus foi forçado a manter a farsa, a viver com a mentira de que seu filho havia escorregado e caído, quando a verdade era infinitamente mais cruel. Ele havia tentado salvar o mundo e seu filho, e no final falhou em ambos. Léo fechou o processo, as mãos trêmulas. A verdade era esmagadora. Klaus von Ness não era um pai fraco ou um traidor. Ele era um homem que tentara fazer a coisa certa em um mundo que não tinha lugar para heróis. Sua queima de documentos não foi um ato de rendição, mas de desafio final. Se ele não podia ter seu filho de volta, ele garantiria que ninguém jamais colocasse as mãos em sua descoberta amaldiçoada. O segredo da mina morreria com ele. O código em Os Sertões não era um mapa para o tesouro, era um testamento, uma lápide. Era a maneira de Klaus garantir que um dia alguém soubesse a localização exata não da mina, mas do lugar onde a inocência de seu filho foi perdida para sempre. O ponto no mapa não marcava o ouro, mas a sepultura de uma esperança. Léo voltou para Petrópolis naquela noite, a chuva batendo no para-brisa. Ele olhou para a cópia da fotografia no banco do passageiro. Agora ele via tudo, o peso do mundo nos ombros de Klaus, o sorriso de Anselm, um raio de sol em um mundo que já estava escurecendo. E a rocha sobre a mesa, não mais um objeto de cobiça, mas um símbolo de tudo o que fora perdido. O mistério do desaparecimento estava resolvido, mas a dor contida naquela imagem parecia mais profunda e mais presente do que nunca. Nas semanas que se seguiram, a história de Klaus e Anselm von Ness se instalou na alma de Léo. Ele não era mais apenas um observador do passado, sentia-se um guardião de sua memória. A revelação do relatório policial não trouxe um desfecho, mas um luto tardio. Ele sabia que não poderia publicar a história. As forças que o Sr. Oliveira representava ainda estavam ativas, e a soberania sobre recursos naturais era um jogo perigoso. Publicar a verdade colocaria não apenas sua carreira em risco, mas também poderia reabrir uma caça ao tesouro que Klaus se sacrificara para impedir. A verdade permaneceria um segredo, compartilhada apenas com Helena. Ele a visitou uma última vez, levando consigo uma cópia do relatório de Klaus. Sentados na mesma sala de visitas, ele leu para ela, em voz baixa, o testemunho final de seu tio. Helena ouviu em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Quando ele terminou, ela apenas assentiu. Então foi isso, sussurrou ela. Ele tentou, meu Deus, como ele tentou. A revelação não pareceu chocar, mas sim confirmar uma tristeza que ela carregara por toda a vida. Era a peça final que dava sentido a décadas de silêncio e dor familiar. Obrigada, Sr. Martins, disse ela, sua voz embargada. Obrigada por trazer a paz ao meu tio e ao meu primo. Léo sabia que a paz era relativa. A tragédia não podia ser desfeita. Mas pelo menos, a verdade não estava mais completamente perdida nas sombras. Ele voltou ao seu trabalho no arquivo, mas algo havia mudado. Os documentos e fotografias não eram mais apenas artefatos, eram testemunhas. Cada rosto anônimo em um retrato antigo parecia conter uma história tão complexa e dolorosa quanto a dos von Ness. O passado não estava morto, estava apenas adormecido, esperando que alguém tivesse a paciência e a coragem de ouvir seus sussurros. Ele guardou a fotografia original de Klaus e Anselm em um cofre especial no arquivo, junto com uma nota detalhando sua pesquisa, para que um futuro historiador, talvez em um tempo mais transparente, pudesse contar a história completa. Ele nunca tentou ir até as coordenadas na Serra da Bocaina. Aquele lugar não lhe pertencia. Era o santuário de Klaus, o memorial silencioso para seu filho perdido.
A mina, se é que ainda existia intocada, deveria permanecer assim, um segredo guardado pela terra. Às vezes, tarde da noite, quando o arquivo estava silencioso e a chuva de Petrópolis batia contra as vidraças, Léo abria o cofre e olhava para a fotografia. A imagem não havia mudado, mas sua percepção dela, sim. Ele via a complexidade do heroísmo e do sacrifício, a anatomia de uma escolha impossível. Klaus fizera uma aposta terrível. A vida de seu filho contra a possibilidade de ajudar a alimentar uma guerra monstruosa. Ele escolheu a humanidade, mas perdeu seu filho. Quem poderia julgá-lo? A história de Anselm nunca seria notícia de jornal. Seu nome não estaria em nenhum monumento de guerra. Ele era uma vítima invisível de um conflito que se desenrolava em salas de reuniões e trilhas de montanha remotas, longe das frentes de batalha oficiais. Sua única lápide era aquela fotografia, aquele momento congelado de um sorriso, momentos antes de o mundo dos adultos o engolir. Léo se perguntava sobre o que aconteceu naquela trilha na Serra dos Órgãos. Richter e seus homens, junto com Anselm, simplesmente desapareceram. Teriam sido eliminados por uma facção rival, teriam conseguido escapar e voltar para a Alemanha. Ou estariam todos eles, sequestradores e sua jovem vítima, perdidos para sempre na vastidão da Mata Atlântica, seus ossos repousando juntos em algum vale esquecido. Essa era uma parte do mistério que provavelmente nunca seria resolvida. O silêncio da selva guardava seus próprios segredos. O que restava era a imagem, era só um retrato de pai e filho. Mas para Léo continha o peso de nações, o eco de uma guerra mundial e a dor infinita de um pai. Ele olhava para a rocha sobre a mesa, o catalisador de toda a tragédia. Um pedaço de terra que se tornara mais valioso que uma vida humana. Era um lembrete sombrio de que os maiores tesouros que a terra oferece muitas vezes vêm com o preço mais alto, um preço pago não em ouro, mas em sangue, lágrimas e silêncio. A chuva continuava a cair lá fora, como se tentasse lavar memórias que estavam impregnadas na própria pedra da cidade. Mas algumas manchas, Léo agora sabia, nunca desaparecem. Elas apenas se tornam parte da paisagem. Uma noite, meses depois, enquanto organizava uma outra coleção, Léo encontrou um pequeno diário de bolso. Pertencia a um botânico amador que fazia excursões pela Serra dos Órgãos nos anos 40. A maior parte das anotações era sobre orquídeas e bromélias. Mas uma entrada de novembro de 1942 fez seu coração parar. O botânico descrevia ter se perdido da trilha principal durante uma forte neblina. Ele vagou por horas até encontrar um riacho que decidiu seguir, e então ele viu algo que o perturbou. Encostado a uma grande rocha, escreveu ele, havia um suéter de lã azul, pequeno como o de uma criança. Estava parcialmente coberto de folhas e terra, como se estivesse ali há algum tempo. Parecia tão solitário, tão fora de lugar. Olhei ao redor, chamei, mas só o som do vento e da água me respondeu. Senti um frio na espinha e apressei o passo para encontrar o caminho de volta. Nunca mais voltei àquele vale. Léo fechou o diário, um suéter de lã azul. Ele pegou a fotografia de Klaus e Anselm e olhou com a lupa. O suéter que o menino usava no retrato. Não era possível ter certeza da cor em uma foto em preto e branco, mas o padrão da malha, a gola. Era o mesmo, a imagem final se formou em sua mente, tão nítida e dolorosa quanto a própria fotografia. Anselm não fora levado para a Alemanha. Ele não desaparecera na burocracia da guerra. Seu fim fora muito mais próximo e muito mais solitário. Talvez ele tenha tentado escapar durante o confronto, talvez tenha sido deixado para trás. Talvez ele tenha simplesmente se perdido na mata sozinho depois que os adultos terminaram seu jogo mortal. Léo ficou ali, no silêncio do arquivo, a única luz vindo de sua mesa. Ele olhou para o rosto sorridente de Anselm, um menino à beira de um abismo que ele não podia ver. A história não havia terminado, nunca terminaria. Ela continuava a ecoar em um diário esquecido, em um suéter abandonado em um vale remoto, e na imagem de uma rocha sobre uma mesa, um objeto que prometia o futuro, mas que só entregou a perda. O passado não sussurrava, ele esperava pacientemente, em silêncio, para que suas peças finais fossem encontradas, não importando quanto tempo levasse. E o retrato de Klaus e Anselm permaneceria como sua testemunha mais eloquente e desoladora, um monumento eterno à inocência perdida.